Vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico, iniciando pela cabeça, couro cabeludo, as pálpebras, as bochechas, nossa boca, relaxando o pescoço, os ombros, nosso tronco, relaxando as pernas, os pés. Vamos relaxando os nossos pensamentos, esvaziando de toda preocupação, de todo aprendizado. Nosso coração bate mais tranquilamente e nós vamos cumprimentando o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que nos envolve com seu amor. E assim, abrimos as portas do nosso lar para que os guardiões possam adentrar e nos auxiliar com uma higienização. Eles adentram com tochas fluídicas, com muitas ervas, tirando os miasmas, formas, pensamentos, higienizando o teto, as paredes, o chão, debaixo dos móveis, dentro dos guarda-roupas, armários, todos os cantos, toda, todo ponto escuro recebe agora a iluminação dessas tochas. E assim, elas são desintegradas e são sugadas pela Mãe Terra e são direcionadas para as águas dos rios, mares e oceanos. Depois elas vão ser ressignificadas e voltam a brilhar. E assim, cumprimentamos também as equipes de baianos, baianas, ciganos, ciganas, boiadeiros, que adentram com suas danças, com sua alegria, com suas músicas, auxiliando nessa higienização. Pedimos aos veludos que possam fazer uma proteção ao redor do nosso lar, ao redor do quarteirão onde estamos, impedindo que irmãozinhos menos esclarecidos possam tentar atrapalhar os estudos da noite de hoje. Nos sentindo mais seguros, nos conectamos com a egrégora do pingo de luz, com Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, todos os médicos e mentores que trabalham com o pingo de luz, com os caboclos pretos velhos e índios, na figura do Zé, da Maria do Rosário, dos Sete Flechas, da Rosália, do Lua. Uma gratidão imensa por essa egrégora que nos ampara, que nos protege,
que nos dá força para cada aprendizado. E assim, vamos nos conectando com as fraternidades e dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mais leves, elevamos o nosso pensamento até Ismael, preposto, colocado por Jesus para cuidar do nosso país. Ismael trabalha incessantemente para que o Evangelho de Jesus chegue a todos os lares, que todos os brasileiros possam conhecer os ensinamentos do Mestre. Elevando um pouco mais, chegamos até as paragens de Maria, essa mãe que nos protege, que nos coloca no colo e nos dá a segurança, o conforto, nos incentiva a caminhar sempre em direção a Jesus. E juntos caminhamos até o Mestre, Mestre de amor, Mestre que se doou para cada um de nós, que está ao nosso lado. Basta nos conectarmos com Ele e pedimos que, juntamente com todos, nos leve até seu Pai, o nosso Pai, a qual agradecemos o dom da vida, agradecemos tudo que temos, tudo que somos, agradecemos o aprendizado, os obstáculos, porque são eles que nos fortalecem, que nos ensinam e nos forçam a caminhar, a crescer. E a Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos envolvendo o Sérgio com muito amor, com muita luz, para nos direcionar nos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Estão todos bem? Tudo bem. Tudo. Então nós vamos, hoje o texto é o capítulo 20 do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. O título é Você me ama? Com certeza este, está falando de Pedro, também estava com ele, Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava,
falava, o galo cantou. Isso aí está no Evangelho de Lucas. Pedro é uma das figuras mais destacadas do cristianismo. Ele era pescador na cidade de Cafarnaum e foi um dos primeiros chamados por Jesus para segui-lo. Seu nome original era Simão, mas Jesus acrescentou o nome Pedro, que é Petros no grego e que significa pedra, rocha, dando a entender que Simão Pedro viria a ser a rocha na qual Jesus edificaria a comunidade cristã nascente, previsão que mais tarde acabou se confirmando. Após a crucificação de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos apóstolos, exercendo importante papel para a união do grupo, contornando naturais divergências surgidas a respeito dos caminhos que eles deveriam seguir para a expansão da mensagem do Cristo. Pedro também se tornou um grande evangelizador. Sua palavra, inspirada pelo alto, trazia as lições de Jesus para todos os corações sofridos. Pedro ainda foi reconhecido pelas curas realizadas, havendo notícias de que as pessoas buscavam até a sombra por onde ele passava para se curarem. Pedro terminou seus dias na terra como Jesus. Foi preso e crucificado nos arredores de Roma. Contudo, não se julgando merecedor de morrer como o Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quem se debruça sobre a vida de Pedro, imagina que ele foi um homem perfeito, uma fortaleza inquebrantável. Mas não foi bem isso. A par de muitas virtudes, Pedro era um homem comum. Teve também as suas imperfeições. John MacArthur afirma: Pedro era afoito, agressivo, ousado e franco, tendo o hábito de pôr sua boca para funcionar quando o cérebro ainda estava em ponto morto. Lembremos-nos do episódio em que ele, usando a sua espada, decepou a orelha de um soldado que havia ido prender Jesus, e foi por este advertido quanto ao engano de sua conduta. Ainda esse mesmo Pedro, a rocha, após Jesus ter sido preso, negou conhecer o Cristo em 3 momentos, nos quais foi indagado se pertencia ao grupo dele. Aliás, o próprio Jesus já havia previsto que Pedro o negaria. Pedro teve medo, mostrou a sua fragilidade e sua condição humana imperfeita e falível. O professor Herculano Pires esclarece: ora, isso mostra como as criaturas humanas, por mais destacadas nos planos religiosos, estão sujeitas a fracassos e quedas. A fragilidade humana é natural. O espírito encarnado é ainda um espírito frágil. Ele está no mundo para evoluir, para desenvolver suas potencialidades interiores. E ele não pode se julgar infalível. A infalibilidade do homem, esteja ele na posição que estiver, é uma ilusão e um engano. Não existe infalibilidade. Meu propósito ao falar de Pedro é demonstrar que para seguir o chamado de Jesus, não precisamos ser perfeitos. Escrevo isso pois muitas vezes nos distanciamos do Evangelho exatamente porque dizemos que não somos santos. Temos muitas imperfeições. E temos mesmo. Mas é exatamente por isso que que estamos sendo chamados. Jesus não veio convocar os perfeitos, os que já alcançaram a iluminação espiritual. Essa turma já está no caminho. Ele veio para os desajustados, para os vulneráveis, para os fracos, os desequilibrados, os doentes. É assim que eu me sinto, ou melhor, é assim que eu ainda sou. Escrevo e falo propagando o Evangelho, não porque sou iluminado, mas porque, como dizia Francisco, a meta suprema da minha vida é o autodomínio sobre todas as minhas paixões, meta da qual ainda estou longe. Quando Jesus chama pessoas imperfeitas como eu, e seu chamado é para nós humanos, é porque ele está nos dando a oportunidade do crescimento espiritual,
da cura interior através do amor que cobre a multidão dos nossos erros, como o próprio apóstolo Pedro veio a escrever. Eu, como Pedro, e talvez muitos de nós, tenho negado Jesus inúmeras vezes. E todos fazemos isso quando tratamos as pessoas com indiferença, quando nos omitimos no bem que poderíamos fazer, quando pensamos exclusivamente em nós mesmos, quando não somos misericordiosos como Jesus foi, quando não amamos como Jesus nos amou. Porém, se nem mesmo a tripla negação foi capaz de tirar a confiança de Jesus em seu amigo Pedro, da mesma forma, Jesus continua confiando em nós, apesar das vezes em que o negamos. Quando Jesus encontrou Pedro depois da crucificação, ele não o censurou, sequer tocou no assunto. Apenas perguntou, por 3 vezes, se Pedro o amava. E diante das respostas afirmativas, Jesus outorgou a Pedro a missão de apacentar as suas ovelhas. Pedro aceitou a sua sombra, mas não fez dela um lugar para se esconder da missão de sua transformação interior. Ao contrário, ele se dedicou com mais afinco às tarefas do cristianismo. Disse Herculano Pires que Pedro não se impressionou com a queda. Se Pedro houvesse se impressionado, podia ter se afastado do cristianismo e aí falir por completo. Por isso, esta lição do Evangelho é de grande importância para nós, uma vez que nós, diante do mundo, estamos sempre em face de um possível fracasso. Encerro o capítulo oferecendo a você a reflexão de uma linda canção oriunda do catolicismo, intitulada A Barca. Ela fala de Jesus indo ao encontro de seus discípulos na praia e o que cada um tem a oferecer. Medite nessa letra. É provável que você se reconheça em alguns trechos. Se possível, ouça a música que você encontrará facilmente na internet. Sinta que Jesus está vindo ao seu encontro, na praia da sua vida, e ao encontrá-lo, ele perguntará: Você me ama? Eu vou ler aqui a letra da barca, tá? Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que o meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outro descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas, que esperam um bondoso amigo, que assim me chamas. Muito legal. A Valéria me apresentou a Elizabeth Lacerda, e eu tenho essa música cantada por ela, é linda. A Valéria, tem várias músicas que ela me dá, a Elizabeth Lacerda. Uma delas é essa, é maravilhosa essa música. Muito melhor cantada do que falada, né? Ah, sim. Com certeza. A melodia é bonita. E a voz da Elizabeth Lacerda é maravilhosa, com uma letra linda dessa. Né? É linda essa música mesmo. Bom, vocês perceberam que hoje nós vamos comparar com Pedro, né? Não é verdade? Deu para perceber já? Então, vamos lá.
Então vamos brincar de fazer pergunta hoje, tá bom? Primeira pergunta. Em quais momentos da sua vida você já se sentiu como Pedro, negando seus próprios valores ou princípios? Aí, na realidade, é para a gente pensar nas situações em que a gente agiu diferente do que acredita ser correto, seja por medo, insegurança ou pressão externa. Várias Então, vezes na vida, né? Muitas vezes. Vários momentos, Muitas principalmente vezes. quando era desconhecida todo o ensinamento que a gente vem tendo, todo o conhecimento. Mas depois do conhecimento também ainda tem coisas que que a gente Que a eu gente não consegue. não consegue. Aí você fica com uma luta interior muito grande entre o que você pensa, sente e faz. É muito Aí a difícil. consciência cobra e a gente não consegue fazer naquele momento. Não tem o discernimento, a paciência, a Ou a coragem. serenidade e a coragem para Muitas vezes tomar a coragem. a decisão correta. É verdade. Então, seria, vamos dizer, a imperfeição de Pedro, né? A força bruta, que às vezes a gente é meio bruto nas palavras, nos gestos. e quando a gente estuda, né, essa passagem aí que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Na hora que a gente escuta pela primeira vez, né, que é logo no começo dos nossos estudos, vem na nossa mente assim, puxa, estando ao lado de Jesus, como que ele pôde negar Jesus 3 vezes, Fazer né? Eu e a não gente faria faz. isso. É, Ah, mas faria. não, e conforme diz a Faria. lição, Gritaria conforme gritando diz o Barrabás texto, lá. É. E conforme diz ele o tinha, texto, a gente nega de várias formas, muitas vezes, e diariamente. e ele tinha esse amor tão incondicional por todos, né? Principalmente pelos discípulos dele, até Judas. Eu estava assistindo essa última temporada do The Chosen, né? Que ele sabia que ele ia trair, e ele falou: lá vem meu traidor, vinha com soldados romanos. Aí o Judas se aproxima e ele fala: faça o que você tem que fazer. Aí Judas vai e ainda dá um beijo nele. E, gente do céu, como é que pode? E ele sabia, ainda falou: meu amigo, faça o que você tem que fazer. Como pode, né? E ele Porque, amava assim mesmo. não, é assim, eu entendo desse jeito. É, Judas acreditava que Jesus fosse fazer alguma coisa Exatamente. sobrenatural e ia sair daquela Exatamente. situação. Ele realmente É, não foi assim com a má vontade de fé. trair isso, com a vontade, né, É. com a vontade de trair Mas que ele traiu, fez né? Não foi na aquilo, má fé, mas mas traiu. traiu, né? Traiu. Ele imaginava que Mas ele fosse sair daquela situação. E aí depois se arrependeu, né? exatamente exatamente, Na né? realidade, o que o Então, Judas fez foi colocar Jesus contra o muro, esperando que Jesus atacasse, né? Porque ele é sabia que o isso. poder de Jesus era Ele tinha suficiente para derrotar capacidade. todo mundo que viesse contra ele, Ele né? não tinha entendido que não era Só que Jesus não veio pela esse tipo espada. de rei, né? Não veio Jesus pela não veio pela espada. espada, ele veio pelo amor, né? E aí ele mostrou esse amor, tanto que Judas depois entendeu o que tinha acontecido e se arrependeu profundamente, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta aqui. Então, todo mundo já negou Jesus várias vezes, não é isso? Já nos chicoteamos aqui. Pegamos Não, todos os não, chicotinhos. nós chicoteamos Jesus. Por enquanto, nós chicoteamos Jesus. Falamos que você é bom, você fala coisas legais, mas eu tenho medo de seguir você, viu, Jesus? Não é isso? Segunda pergunta. Você costuma se julgar por suas imperfeições? Como
Como isso Nossa, quantas afeta vezes? seu processo de autotransformação? Ó, nesse caso aí, o que a gente precisa perceber se a gente se cobra demais por não ser perfeito e como isso pode afastar a gente do autoconhecimento e de aceitação de si mesmo. Então, Eu, eu você já me costuma se cobrei julgar mais. por suas imperfeições? Sim, Sim. Sim, Mas sim. quem que falou que já se cobrou mais? Eu também, já me cobrei mais. Quem que falou? Eu já me cobrei mais. eu Eu também. também já me cobrei Hoje muito eu mais. me cobro menos, mas eu me cobro quando eu vejo, estou numa situação que eu noto que eu não agi do jeito que eu deveria agir. Mas em relação a tempos anteriores, eu me cobro menos. Eu me aceito mais essa minha incapacidade, vamos dizer assim, de incapacidade momentânea de não conseguir agir de acordo com como eu deveria agir. Uma pergunta que não pode se afastar dessa é como que isso afeta o seu processo de autotransformação? Porque uma coisa é você fazer alguma coisa errada e aceitar. A outra coisa é você se afastar do processo de autotransformação. Isso afeta o processo de Não, autotransformação? não, eu Não, continuo no Eu, movimento de querer eu melhorar, acho que eu acho me que contrário, esforçar. né? Acho que acelera a gente abrir os olhos para poder melhorar. Eu acho que É afeta no verdade. sentido da gente, quando você se cobra muito, você deixa de ver muitas coisas que são positivas. Sim, Eu acho que aí, nesse ponto, afeta. verdade. Deixa de ver coisas que são positivas em si mesmo, né? Isso. Sim, Uhum. E tudo aquilo que eu já melhorei. E isso é ruim, sabe por quê? Porque isso desmotiva a gente só vê coisa ruim e a gente fica desmotivado, né? Verdade. A gente perde a força de transformar porque a gente não percebe a transformação, a gente só vê coisa ruim e não aceita essa coisa ruim, né? então, o, o Sérgio, outro dia na terapia, até eu me autoflagelando também, tipo, me cobrando de atitudes repetitivas, né, de padrões de ações e pensamentos, assim. Comentei com a terapeuta, falei assim, nossa, mas é incrível, eu sei que eu não devo pensar assim, eu sei que eu não devo me cobrar dessa forma, e eu caio na mesma. E aí ela até falou uma frase do Freud, que diz que o Freud dizia que a repetição, inclusive que a repetição dos padrões, assim, é que Uhum. faz com que você pare de, né, que você, porque é nessa repetição que você, então, tipo assim, não se culpe, porque a repetição faz parte do processo de evolução, né? Porque você começa a identificar, poxa, de novo, eu não consegui de novo. E aí você começa a se liberar daquilo no momento que você começa a constatar que você está repetindo. Se você levar isso para o lado positivo, você começa a deixar de fazer aquilo, mas se você se cobrar, ficar se penalizando, aquilo vira só um padrão, né? Então, achei assim, É, interessante, uma desculpa boa. eu penso. Oi? Uma desculpa, eu falei, bom, gostei dessa saída do Freud, ainda tem que sair. Eu penso assim, quando você começa a perceber padrões que você classifica como negativo dentro de você, significa que você já amadureceu o suficiente para transformar aquilo. Porque quantas coisas erradas nós fazemos no dia a dia e a gente nem percebe. E por que a gente não percebe? Porque a gente não está maduro ainda para ter aquela transformação. Então, é importante a gente começar a começar a perceber esses padrões de repetição. Que aí a gente fala assim, olha só, é isso que eu preciso trabalhar em mim. E aí, você trabalhando autotransformação, a gente percebe que o padrão de repetição vai continuar existindo, mas vai ficando cada vez mais espaçado. Significa que você está
aos poucos deixando de ser aquilo para ser uma coisa diferente. E aí, nesse momento, a gente pega de gancho o que a Juliana falou. A gente precisa perceber isso, porque isso é o nosso crescimento. E isso motiva a gente continuar trilhando esse caminho, né? Porque é o que a gente precisa fazer, né? Então, perceber que esses padrões de repetição, ou seja, você sabe que aquilo não é legal, mas você continua repetindo, 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 e você vai trabalhando dentro de si para, de alguma forma, você deixar de fazer aquilo. Então, você está trabalhando primeiro numa. Você está percebendo uma imperfeição, e aí você está trabalhando essa imperfeição na sua autotransformação. Então, isso faz parte do processo mesmo, né? Vamos lá. Outra pergunta, a terceira. Quais são as sombras que você tem dificuldade de aceitar em si? Aí a gente vamos refletir sobre os seus aspectos que você tenta esconder ou negar. Pense em como escolher essas partes, pode ser um passo para a cura interior. Então, quais são as sombras que a gente tem dificuldade de aceitar em si? Não é que a gente já percebe e entende que tem, está transformando. É aquelas que a gente tem dificuldade de aceitar. Sabe quando fala alguma coisa, você fala, eu não sou assim. A gente é um pouco de tudo, viu? Quais são essas sombras? Eu tenho uma que eu demorei muito para enxergar. Eu sempre falava assim, não, é assim, as pessoas de fora me veem tranquila, calma, amorosa, com paciência, e os meus familiares que convivem diretamente comigo, você é brava, você é intolerante, você é, quer resolver tudo, quer tudo no seu tempo, agora. E eu tive muita dificuldade de entender por que que eu era assim. E eu não faço isso, ou nunca fiz isso propositadamente. Olha, lá fora eu sou boazinha e aqui dentro eu sou. Não, é porque acho que aqui a gente tem mais intimidade, a gente está no dia a dia, e essa máscara e essa sombra me deixa bastante incomodada. E eu tento, mas quando eu vejo aqui, eu já perdi a paciência, eu já falei, as coisas têm que saber, têm que seguir o meu ritmo. E lá fora eu tenho paciência. Com os meus colaboradores eu tenho paciência. Eu relevo, eu converso. Por que que eu não posso ser assim aqui? Por que que eu não sou assim aqui? Isso pega. É assim, eu Não vou é só falar com alguma você, coisa. Juliana, comigo é exatamente igual. Com todo mundo é assim, sabe por quê? A gente vive no carnaval, né? Baile de máscaras, né? Então, lá fora, a gente põe a máscara do perfeito para a sociedade, não é isso? E se a máscara caísse, a gente ia brigar com eles lá fora da mesma forma que a gente briga dentro de casa. Porque a gente é assim. A gente é assim. A gente não é que nem a gente é lá fora. A gente é que nem é dentro de casa, né? Então, todo mundo é assim. Todo mundo. Todo mundo. E aí, quando você volta para casa, você passou o dia inteiro, 8, 9 horas, 10 horas do dia, segurando essa máscara para não cair. Aí você chega em casa, a primeira coisa que alguém fala para você que não está de acordo com o que você queria ouvir, você explode. Explode. Né? Então,
A questão não é você agir dentro de casa como você age fora de casa. A questão é você sentir que deve fazer a coisa por amor. E não pela sociedade. Eu estou falando você, não estou falando com a Juliana, eu estou falando com todo mundo, né? Então, é perceber que o que você faz lá fora, que é o que você acha certo de fazer, você está fazendo forçado, porque senão você agiria dessa forma dentro de casa também. Então, a transformação vem nisso, não é na atitude, sabe? Você não tem que mudar a atitude dentro de casa também. Você tem que mudar é o sentimento para que você haja da mesma forma dentro de casa e fora de casa. Se você mudar sua atitude dentro de casa, pode ter certeza que você vai ficar doente, vai ficar frustrado, vai ficar irritado, vai ficar com gastrite. Por quê? Porque você está se contrariando o tempo inteiro. Vai estar se contrariando o tempo inteiro. Então você precisa mudar esse sentimento, né? Nós precisamos mudar esse sentimento de tal forma que a gente haja naturalmente da forma que a gente acha certo e não do jeito que o nosso instinto de preservação pede para nós, né? Porque tudo isso é instinto de preservação. Tudo bem? A Juliana falou, alguém tem mais alguma coisa? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou quer deixar a sombra escondidinha lá? Muito bem. Não, ela falou e eu percebo a mesma coisa, assim. Aqui em casa, eles não notam muita modificação, mas assim, semana passada foi tão interessante que eu fui fazer uma intimação de noite e a mulher falava assim para mim, olha, meu marido está muito revoltado. E ele tá bravo, você não repara se ele for te receber assim. Eu falei, tá bom. Eu conversei com ele, tudo, vocês não vão acreditar. Na hora de ir embora, ele me veio para me dar um beijo, o marido dela. Aí ela falou assim, o que foi que ele falou para você que você não vai acreditar? Ele me deu um beijo. Ah, então é só comigo que ele está revoltado. Aí sabe o que ela falou para mim? A sua energia é boa. Eu falei pro meu marido, tá vendo? Eu ganhei um beijo. Ela ainda falou que a minha energia é boa, tá vendo? Ele falou assim, é? Então, aqui em casa é mais difícil também de eles perceberem. As outras pessoas têm notado mais. Mas não importa. Tanto de... Eu escutando você falar, Solange, eu vejo duas coisas. Primeiro, no seu trabalho, você está procurando aplicar aquilo que você aprende aqui. Então, você já deu durante aí esse tempo todo vários depoimentos de situações em que você enfrenta no seu trabalho, que normalmente seria uma coisa extremamente difícil, mas com a sua postura, que você está aprendendo com os ensinamentos de Jesus, você transforma a situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, em casa, não adianta, ninguém vai perceber Não a sua faz milagre. transformação. Sabe por quê? Porque Não eles faz vivenciam mal. isso dia a dia. Eles vivenciam isso dia a dia. Então, é difícil perceber a transformação, porque ela existe, mas existe a cada minuto, a cada segundo a gente está se transformando, né? Eu E até tem me outra coisa. surpreendi. O homem veio me dar um beijo, me deu o rosto para dar um beijo. Falei, gente, a mulher falou tão mal do marido para mim. Aí ela falou, o que ele falou para Infelizmente, você? Ele deu um beijo. Mas infelizmente, né, o nosso até mundo está precisando de fisicamente, muito acolhimento, né? Oi, até Renata, pode falar. física, completando o que você está falando, né? Que em casa ninguém vê mesmo, até fisicamente, se a gente emagrece, se a gente engorda, Se as corta o pessoas de cabelo, casa não. Você corta o cabelo, você fica sacudindo, antigamente ficava sacudindo o cabelo para o Ricardo perceber alguma coisa, o que você, né? Nada, né? E as pessoas de fora, elas observam, né? E aí, assim, é a gente ficar contente com o que a gente tá e deu, né? É isso. E aí a gente, você vem ficar esperando, que a gente também cobra muito do nosso ambiente familiar, mas a gente também espera muito, né? Cria muita expectativa, né? é,
as sombras estão aí, né? Só um comentário, né? A gente fez aquela pergunta se como que julgar as imperfeições, como que isso afeta a nossa autotransformação, né? A preocupação toda é quando você aceita a sombra que você tem, mas aceita de uma forma ruim, que é, eu tenho mesmo, eu sou sempre assim, né? Aquela síndrome de Gabriela que nem a Valéria falava, né? Nesse momento, essa aceitação ela não está legal. O aceitar eu sou assim e eu estou trabalhando para me transformar. Essa é a aceitação boa, né? Vamos lá. Hoje A eu quarta descobri pergunta. uma, Sérgio, na Oi. terapia, na minha terapia, igual você estava falando de terapia também. Hoje na terapia eu descobri uma sombra. Opa! Procrastinação comigo. Faço tudo que é para os outros. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Tá. Aí o que é para mim, eu deixo. Não, depois eu faço. Vou colocando outras coisas na frente. Quando vê, acabou o dia. E o que era que eu queria, fosse um lazer, um estudo, sei lá, alguma coisa que eu tinha que resolver, ficou. Aí na terapia eu Isso fui perceber isso, porque eu acabei, de uma forma bem rotineira, acabei percebendo que eu tinha pago uma conta e eu fui cobrado de novo, e eu ia pagar de novo. Porque eu tinha procrastinado algumas coisas para organizar, tipo papéis, recibos meus, e aí eu corri o risco de pagar de novo. Mas a espiritualidade foi tão boa comigo que na hora que era para fazer o acordo com o cartão, o negócio falhou. Aí eu falei, nossa, mas falou por quê, né? Aí quando eu fui hoje procurar, eu descobri. Aí falando Estava isso na pago. terapia, estava pago, né? Uma parte, né, do valor estava pago e eu não tinha, por procrastinar mesmo, depois minha organização financeira, depois. E aí o depois tem um preço grande, né? tem um custo, né? Tudo tem um É. custo, né? 4. Você acredita que precisa ser perfeito para seguir um caminho espiritual? Por quê? Aí nessa hora a gente vai se questionar, né, a ideia de perfeição, e vamos lembrar do exemplo de Pedro. O que vocês acham? Acho que Você perfeito. acredita que precisa ser perfeito para seguir um caminho espiritual? Pode Eu falar. acho Não, que não. 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 Perfeição não existe, né? É, Não. e não, A perfeição é de Deus, né? Só a gente aceitar que a gente está aqui nesse planeta porque nós somos imperfeitos. Então já Amém. começa daí. é. E se a Exatamente. gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que entrar do jeito que a gente é. Se a gente esperar Jesus, ser melhor para aprender, ou para participar, ou para fazer alguma coisa por alguém, a gente vai passar para Jesus, outra, para outra, para outra, e não vai fazer. ele Aquela escolheu os história. discípulos dele, sabendo de todas as imperfeições de cada um. E eles seguiram Jesus no caminho espiritual. Ele sabia que eles eram imperfeitos, mas sabia da potencialidade de cada um deles. E é isso, a gente tem as nossas imperfeições, mas a gente sabendo que a gente tem um caminho a trilhar, que agora eu pelo menos sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e esse é o caminho que eu quero seguir, eu não vou retroceder. Então, eu vou trabalhando as minhas imperfeições de pouquinho em pouquinho, um dia de cada vez, de passinho em passinho, uma hora vai melhorando, né? E aí a gente segue a Se a gente nossa fosse vida. perfeito, a gente não estava aqui na Terra, né? Exato. Não, Né? A gente estava em outro lugar. É. Jesus não quer a nossa perfeição, né? não. Sabe, quando Jesus chama a gente para o trabalho que a gente vai realizar, ele espera que a gente faça aquilo que a gente é capaz de fazer. Nada mais, nada menos que isso. Mas ele espera também que a gente se aperfeiçoe para cada vez fazer melhor.
Então, é isso que ele espera da gente, né? Não precisa ser perfeito para seguir o caminho espiritual, porque senão a gente não precisa seguir caminho nenhum, a gente já está lá, né? A gente já chegou no É, lugar, não é verdade? sim. Então, isso faz parte um pouco, né, daquilo que eu e a Valéria, né, inspirados aí pelo plano espiritual, a gente queria fazer no Pingo de Luz, né? Que é que todo mundo crescesse, né, junto, baseado nos estudos que a gente faz, mas que também cada um buscasse de si mesmo completar esse estudo, porque aqui a gente não consegue falar tudo, né? Sabe? Buscar em outros lugares, ter outros pontos de vistas além daquele que a gente discute, porque o ponto de vista que eu coloco, ele está, vamos dizer assim, sujo pela minha vidraça, né? Para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu sei. Mas quem diz que esse é o melhor ponto de vista, né? Pode ser que tenha um ponto de vista que tenha algumas coisas melhores do que o meu e que se vier trazer para esses nossos encontros, eu vou ficar melhor também, todos vão ficar melhor, né? Então, a questão primeiro, não, ninguém é perfeito. Segundo, para a gente seguir o caminho, a gente não precisa ser perfeito, porque senão não ia ter religião no planeta Terra, né? Porque ninguém é perfeito aqui, né? Os padres não são perfeitos, tanto que a gente vê muitos deles errando. Os espíritas não são perfeitos, que a gente vê, né, muitas vezes, né, o que a gente falou agora há pouco, as máscaras, né, pessoa sendo um anjo, sendo um santo, uma pessoa iluminada no centro, mas em casa é um carrasco, né? Em todas as religiões, em todos os lugares são assim, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, estou aqui digerindo o que você está falando, mas faz todo sentido isso. É isso mesmo. Homens, Qual que né? é o... Somos homens. Homens, Oi? mulheres, somos terrenos cheios de vícios, né? É. Homens, mulheres, nós somos cheios de vícios ainda. A minha preocupação e da Valéria foi sempre essa preocupação de que vocês não ficassem bitolados naquilo que a gente fala, Uhum. né? Vocês têm que expandir a mente. Expandir a mente Eu é. significa não é sair de uma vertente e cair numa outra, não é sair de uma vala e cair numa outra vala. É você procurar qual que é o local melhor que você precisa caminhar. E um só ponto de vista não ajuda a gente a fazer isso. Então, expandam sua mente, né? É, por isso que a gente não fala que as nossas reuniões é para espírita. A nossa reunião é para pessoas que querem expandir a mente. Tanto que tem gente que é espírita, tinha gente que era católica, umbanda, não tem problema. O importante é a gente falar sobre autoconhecimento, autotransformação e as formas que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Uhum. Vamos lá. Quinta pergunta. Como você reage diante dos seus próprios erros? Você se culpa? Se paralisa? Ou usa o erro como aprendizado para crescer e transformar? No primeiro Eu vou falar de mim. momento, me culpo. Primeiro eu me culpo. Depois eu me Também. paraliso. Eu também. Aí, quem sabe, eu tento me corrigir lá na frente, né? É. De novo, Renato. Fica assim, de Ai, novo você fez isso, mas eu cara, já É, não uso mais chicote, né? Não, Porque né? antigamente é. era um monte de chicotinho, como a Valéria sempre brincava comigo. Renato, você tem um chicotinho de cada cor, né? Porque era cobrança muito, né? E eu aprendi a ficar sem chicote, mas tem uma conversinha Mas que, interna que mas que a gente cobra se culpa, bastante. se culpa. Sim, de É. E eu, novo, Renato, você não aprendeu ainda, né? É, Você fez de novo, você não já acredito que você sabe. fez isso. É, não acredito que você fez isso, Rita. Oi, Glaucia, pode falar.
Não, eu também, eu tenho essa fase e depois eu me paraliso. Eu fico, sabe, assim, levo um tempo processando aquilo sem. Indignada. É, é, Indignada. e nada comigo Consigo mesmo. mesmo. É, Sim. indignação com a gente mesmo. Mas faz parte do processo isso tudo, vocês sabiam? A culpa, segundo aquilo que a gente já leu nos livros, ela serve para alertar a gente de que alguma coisa saiu diferente do que a gente imagina ser o certo. Isso é um alerta para nós. A paralisação, ela tem que ser. Desculpa, a paralisação tem que ser rápida. Por quê? A paralisação serve para você raciocinar a respeito do que aconteceu. Rápida que eu quero dizer não é 2, 3 segundos, é o tempo suficiente para você processar tudo aquilo que aconteceu para entender para que lado você vai. Redirecionar. Isso. Redirecionar. Entendi. E aí, depois que você fez essa análise, você utilizar isso como um aprendizado para crescer e para se transformar, né? Então, dificilmente tem as pessoas que, alertadas pela culpa, já vai para o aprendizado direto. A gente tem que pensar um pouco a respeito, né? Porque geralmente acontece isso porque causa na gente uma reação ruim. E aí a gente precisa entender por que essa reação ruim veio e de onde ela veio. Porque senão a gente começa a tratar e trabalhar alguma coisa que não é a fonte do nosso desconforto, né? Tudo bem? Uhum. Vamos lá. 6. Em que situações você tem dificuldade de ser misericordioso consigo mesmo? Aí, nesse caso, a gente vai pensar nos momentos em que a gente foi duro com a gente mesmo, né? Como poderia praticar mais o acolhimento e o perdão interno. A gente fala sempre, a gente está no acolhimento de amor, né? Então, o objetivo desse nosso encontro aqui é a gente acolher um ao outro, mas também se acolher. Será que a gente faz isso? Faz isso? A gente tem dificuldade de ser misericordioso com a gente mesmo? Sim. Com certeza. Por que será isso? Na semana passada, eu estava entrando numa situação bem assim como você está falando. Eu fui criticada, de uma certa forma, por não estar andando direito ainda. Nossa, não parece que você operou. Eu falei, como assim? Não parece que operou. Tá mancando ainda? Você tá andando como. Você tá andando como antes. Eu falei, tá, mas eu tô andando como antes, mas eu tô andando sem dor. Eu tinha, né? E aí eu entrei numa situação que realmente eu não tive misericórdia da minha pessoa, né? Eu comecei a me cobrar. Eu falei, mas o que eu tô fazendo de errado? Será que eu não estou fazendo fisioterapia direito? Será que eu não estou me esforçando? Será que eu não estou, sabe, me policiando? Eu entrei num ciclo, depois eu né? Respira, fui meditar, fui orar, fui colocar as emoções no lugar. E assim, eu não tive misericórdia comigo durante um período, depois foi, né, estabilizando. É como se eu tivesse já ter que andar numa passarela, né? E talvez eu não ande, né? Não consiga aquela perfeição do andar, né? E que isso é tudo muito gradativo. Meu fisioterapeuta falou, mas Renata, É muito de onde você recente. tirou Você isso, volta a né? andar normal. Você vai voltar a andar normal. Né? Mas, tipo Minha irmã assim, já tem balão. como eu peguei o presente, né? Eu peguei o É. presente e também não facilitei muito, né? Não tive muita misericórdia comigo, né? Pelo que eu, né, entender que tudo é um processo gradativo, devagarzinho, com muito esforço, né? A fisioterapia 3 vezes ao dia que tem que fazer, né? E tem que fazer às vezes de olho fechado porque dói pra caramba, né? Ou se policiar, porque é a tua parte cerebral, né?
Uhum. como você vai dar passado, né? E de repente eu já queria, comprei a ideia, né? Já queria estar numa passarela de salto alto, já andando perfeitamente, né? Mas assim acaba Vai correr a acontecendo, São assim. Silvestre no fim de ano, você vai ver. É, eu penso assim, que a misericórdia é o ponto seguinte depois da culpa. Você precisa ter misericórdia com você. Por quê? Quando você sente culpa, é porque você fez alguma coisa errada. Se Deus tem misericórdia conosco, por que nós não podemos ter conosco mesmo? Não é verdade? Então, a misericórdia é o ponto seguinte da culpa. Você tendo a misericórdia consigo, significa, ó, tá bom, eu não vou me penalizar por isso, mas eu vou trabalhar para ser diferente. É isso, entendeu? Porque não se preocupa. Se a gente fez alguma coisa errada, a gente vai pagar por isso de alguma forma, entendeu? Quer seja com dor, quer seja com amor, mas a gente vai pagar de alguma forma, entendeu? Por isso que a gente fala, né, fazer o bem para o próximo, né, ajuda o próximo e ajuda a gente mesmo, né, porque fazer o bem para o próximo, a gente já está pagando algumas das coisas, das escorregadas que a gente deu nas vidas aí passadas, né. Vamos lá para o sétimo. Você consegue perceber o amor de Jesus, mesmo quando falha? Mesmo quando a gente falha, a gente percebe o amor de Jesus na gente? E aí, o que que a gente precisa pensar nisso, né? A nossa relação com Jesus. Se a gente se sente acolhido mesmo nos momentos de queda. Como é que vocês pensam nisso? Como é que vocês sentem isso? Eu sinto quando eu estou no fundo do poço, que eu me conecto com ele, eu sinto uma paz chegando em mim, envolvendo. Só pode ser Jesus, só pode ser a luz, só pode ser nessa hora. Que aí eu me conecto e eu sinto. E aí, quando a gente fala, né, se conectar com Jesus, é através dos seus emissários, né? Por Sim, exemplo, aqui conosco o Ruiz, o Zé, o Sete Flechas, estão todos ali trabalhando em nome de Jesus. Então, essa é a conexão, é através deles que nós temos a conexão de Jesus. E quantas vezes a gente não foi carregado por eles, pela Maria do Rosário, pela Rosália, né? A Maria Amélia. Quantas vezes que a gente não foi carregado por eles? Isso é acolhimento. Quantas vezes que o Zé não veio e se manifestou para a gente, e quando alguém estava num momento difícil, ele não trouxe palavras que ajudou a gente a sair do buraco, não é verdade? Confortar. Muitas vezes, palavras que naquele momento nos soaram como duras ou como, poxa vida, não vê o que eu estou sofrendo, né? Mas depois que a gente passou aquele momento e refletiu nas palavras, aí tem razão, não é verdade? Para mim foi, não dá para contar Sim. nos dedos, foram muitas vezes, né? Lá na 8. Quais atitudes, pensamentos ou palavras suas têm negado o chamado ao amor e ao bem? Vamos identificar aí os comportamentos que vão contra o que você acredita ser o caminho do amor e da evolução. Então, quais são essas atitudes, pensamentos ou palavras que leva a gente para o caminho errado? Hum, Só um? Poxa vida, ainda bem que é só um para você, Glaucia. não, não estou aqui pensando na lista. a maledicência. Nossa. Esse mesmo. Você sabe que maledicência era uma coisa comum. Você está em rodinha de família, era uma coisa, né? Estava em rodinha de família, o assunto era comum. Hoje isso acontece, mas infinitamente em menor quantidade. Ainda tive aqui na minha casa.
recebendo 2 pessoas sexta-feira, 2 primas. E assim, rolaram alguns assuntos, mas nada falando pejorativamente, mas ponderando assim, situações que as pessoas estão vivendo, que cada um na minha família está passando por um problema, que a minha família está de ponta cabeça, gente, vocês não têm noção. A família do lado do meu pai são 9 irmãos, e todos que eram numa situação favorável, mas cada um está com Alzheimer, outro está com demência, outro está surdo, outro está perdendo a visão. Gente do céu! É muita coisa. E a gente não dá conta, né? De ajudar todo mundo. E assim, eu me lembro muito da Valéria também. Cada um tem o seu pedaço, eu não posso me envolver. Porque senão eu vou comprar a situação da família toda. Né? Então, mas a gente comenta o fato, se a gente puder ajudar, a gente ajuda, ok, na medida do possível, mas sem muito envolvimento. É aquilo que a gente estava falando aqui. Então, mas essa parte da maledicência, antigamente era muito frequente na minha vida. Imagina, quando tanta mulherada, quanto que não se falava hoje, me policiou muito mais. Muito, muito mesmo. Só maledicência? Não. Eu não estou falando de você, estou falando para todo mundo, né? Só tem a maledicência. Nossa, tá difícil, hein? É Vai tanta ver que ninguém tem atitude, pensamento, nem palavra que te ajuda, que te tira do caminho, né? irritabilidade, Falta de ju- paciência. julgar, né? Você acaba fazendo um julgamento, ainda que rápido, depois você fala, não. Você acaba julgando a atitude, né? Que a pessoa. E aí você Ó, cai em vou si. falar duas coisas para você nisso que você falou, né? Primeiro, julgar a gente sempre julga, porque senão a gente nunca consegue identificar o que é certo ou o que é errado. E o que a gente Então, tem que a gente não pode é condenar. Isso não pode, né? Infelizmente, logo depois do julgamento vem a condenação, né? A segunda coisa é, quando a gente julga a atitude e não a pessoa. Aquela atitude eu vou repetir ou não? Ah, se eu achei que é uma atitude boa, eu repito. Se eu acho que não é uma atitude boa, eu não vou fazer. Mas a pessoa, a gente não pode julgar. A gente não está sentado em cima das sandálias daquela pessoa, né, para saber o porquê que ela está agindo daquela forma. Né? A gente não sabe qual é a dor que ela está passando, não sabe qual que é o nível de maturidade que ela tem para lidar com aquilo. A gente não sabe, talvez aquilo esteja acontecendo justamente para ela aprender a não fazer aquilo que ela está fazendo. Né? Então, o julgar faz parte. O que a gente não pode é condenar. Né? Você entendeu, Glaucio? entendi. Falar com o advogado sobre julgar e condenar é a coisa mais difícil. Vamos lá. A nona pergunta. O que te impede de agir com mais compaixão e generosidade no dia a dia? E aí a gente vai pensar só nas barreiras internas, como medo, orgulho, indiferença, que dificultam a prática do bem. O que te impede de agir com mais compaixão e generosidade no dia a dia? Sabe, às vezes você fala isso, eu fico aqui pensando. Você sabe que tem. Deixa eu tentar me explicar. Tem vezes que tem determinadas situações que eu passo, me sensibilizam de tal maneira que eu tenho compaixão, sou proativa, tá, tá, tá. Mas tem vezes que algumas situações eu sou indiferente. Eu não entendo, mas eu não sei, às vezes acontece. Tem umas que me sensibilizam, me tocam, eu quero ajudar, me movimento, faço algumas coisas, tudo, e colaboro. Outras situações não tem diferente. Eu não tenho uma constância nas minhas atitudes ainda. Ainda. Não sei por quê. Não sei explicar. Porque você tá no caminho, você não chegou lá. O importante é que você está no caminho, isso que é importante, entendeu? A questão Mas às vezes toda eu também é, me cobro por isso.
Às vezes eu me cobro por isso. Por que que essa pessoa, essa situação me tocou e outra, essa outra não? Antes de você colocar, eu vou falar, por exemplo, eu tenho atitudes em relação às pessoas que estão em situação de rua. Às vezes faço as minhas doações, ou de alimento, de cobertor, seja lá o que for. Mas tem outras situações que eu tenho medo. Aí eu sou indiferente. E se percebe, às vezes eu mesma eu faço o gesto de doação. Em outra situação, eu estou dentro do carro, fecho o vidro para a pessoa não vir falar comigo. Olha como é controversa a coisa, é doido. Eu me cobro por isso, é maluco. Mas assim, acho que a cobrança precisa estar focada, né, no entendimento do porquê que você faz assim, tá? Ninguém pode dizer por que que é, mas é, isso faz parte da transformação, sabe? Infelizmente, né, o treinar, né, as virtudes dentro da gente vem em ondas, né? Então, de repente você fala assim, agora eu estou me sentindo que eu tenho que ajudar alguém. Então você vai lá e treina essa virtude. Mas no momento em que a gente está mais fragilizado, por qualquer motivo que seja, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, E quando isso eu tenho esse precisa servir para você, para te alertar que você está no processo, que você precisa trabalhar ainda melhor isso dentro de você. Entendeu? E quando eu tenho o gesto de querer ajudar, quem desce do carro sou eu. Meu marido está de motorista, eu que entrego alimento. Se tem várias pessoas, eu vou lá, entrego o cobertor, mando fazer fila, não sei o quê. Eu tenho coragem. E às vezes uma criatura que vem do meu lado no carro falar comigo, eu simplesmente faço um gesto que não tenho, não sei o quê, mas não dou. Não, eu acho que é medo. Como é que eu posso não ter medo numa situação e ter outra? É complicado. Ó, Talvez você se prepare para uma situação e na outra você não está preparada, né? Ou Pode até ser. mesmo, eu já pensei aqui que pode ser alguma defesa também que você poderia estar correndo risco. Aí você Uhum. automaticamente É, recebe essa intuição e depende. acaba se fechando. É, E o medo vem para dar também. um limite também, né? O Exato. medo não necessariamente é uma covardia, mas ele às vezes vem para te poupar de alguma coisa. O medo é um instinto de proteção Sim. que permite que você se afaste do perigo sem precisar pensar nele. Aí, a partir do momento que você pense naquele suposto perigo e perceba que o perigo não existe, aí você deixa o medo para trás e vai em frente. Entendeu? Mas a gente, sabe, a coisa é um interessamento tão grande das coisas que a gente aprende e influencia tanto uma coisa na outra que às vezes a gente não consegue se pensar, né? Se a gente for pensar novamente, né? Se a gente tem fé em Deus, tem. Deus é justo? Deus é justo. Ele vai permitir que aconteça alguma coisa comigo se eu não for merecedor daquela coisa? Não. Resta saber o seguinte: você tem o desejo de ajudar aquela pessoa, ou você tem as condições de ajudar aquela pessoa, ou o que você pode fazer para aquela pessoa vai estar realmente ajudando ela? Então, por exemplo, você vê a pessoa pedindo dinheiro e você sabe que é para comprar droga. Você vai ajudar essa pessoa a comprar droga? Deve ajudar? Não deve? Aí é uma questão do pensamento de cada um, daquilo que acha que deve fazer, entendeu? o- Mas, assim, o que é importante não devemos condenar as pessoas que agem de uma ou de outra forma, tá? Fala, Glaucia. Sérgio, onde eu passo um conflito desses, por exemplo, quase que diário, é no meu trabalho. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha comigo que ela é responsável pela parte toda disciplinar, né, de servidores e tal. E ela é espírita, ela faz até curso de médiuns, tal, frequenta um centro, tal.
E ela leva essa parte muito a sério. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba, no meu ponto de vista, né? Às vezes ela alivia demais ou tenta, porque ela acha que ela é espírita, então que ela tem que ser benevolente, Condescendente. condescendente com tudo por ela ser espírita, porque ela acha que ela sendo espírita, aí, assim, a pessoa que estava no meu lugar, que agora eu assumi, chamava também ela de Madre Teresa, e eu também chamo ela de Madre Brigo. Eu falo, olha, mas eu acho que como espíritas a gente tem responsabilidade de, de tentar fazer a coisa o mais correto possível. Lógico, não querer, ninguém está para perseguir ninguém, tal, mas quando você vê que uma coisa está errada, você não. Então, muita coisa ela tenta fazer que não viu, tenta fazer. E quando vem para mim, para eu aceitar o que ela concluiu ou não, eu falo às vezes para ela, não, mas espera aí, aqui tem problema, a pessoa deixou de fazer isso, isso foi um fato, não tem como arquivar isso aqui. Aí lá, ai, doutora, mas coitada, mas sabe, pô, aí ela põe espiritismo no meio comigo, e aí eu falo, aí eu fico assim, meio, ela, doutora, mas fica com uma pena, eu falei, mas quem tem que ter pena é ele, ou então, ó, a pessoa recebeu 2 meses, estava enganando o poder público, está errado, tem que devolver. Ela, ai, mas coitada, ela tentou um negócio e não deu certo. Então ela leva. Está prevaricando, hein? Não, aí eu falo isso, eu falo, olha, só que ela põe o espiritismo nisso. Não, a gente que estuda, né, doutora, a doutrina. Eu falei, não, peraí. Aí eu falo assim para ela, não, peraí. Aí eu fico pensando, será que eu tô? Aí eu falo para ela, peraí, para Mas mim. Jesus foi claro, sim, sim, não, não. Não, Né? A doutrina não é a gente ser bobo, né? aí ela me faz, ela às vezes, aí ela fala, então, mas eu. Aí acabo eu, né, tendo que não concordar, né? E, e ela. E aí eu, mas às vezes ela me deixa assim, meio que fala, pô, caramba, né? Será que eu tô deixando de ser. Mas eu acho que nas coisas que são de obrigação e nas coisas que são o que é certo, entendeu? Descumpriu, não dá para. Aí outro dia eu falei para ela, falei, não, eu acho que você que está achando que está fazendo. Isso não é jeito de fazer caridade, né? Mas sabe que às vezes eu fico meio. Me dá, Mas me dá assim, né, aquela. toda vez que aparecem essas dúvidas, a gente tem que correr para a lei mais perfeita que existe, que são as leis de Deus, né? E se você for ver bem, ninguém que descumpre a lei de Deus passa incólume, né? Então, Também você não age, né? Recai sobre você depois, né? Se a pessoa está errada dentro do seu exatamente, trabalho. é isso aí, é isso aí. Na realidade, roubar, fazer as coisas erradas, prejudicar, não é certo nem na lei dos homens, nem na lei de Deus. Então, você aceitar que isso aconteça, você está descumprindo as duas leis, né? Então, mas de qualquer forma, a questão da generosidade, né, no dia a dia, que a gente está falando, está mais ligada à parte das nossas dificuldades internas, né? Que o medo, orgulho, indiferença, né? É, quando a gente deixa de ser generoso por causa disso, aí sim a gente está andando para o lado errado, né? Eu Então, lembrei das daquela. nossas análises. Oi, desculpa, Renata, pode falar. Não, não, pode terminar, depois eu falo. E aí, quando a gente fala a fazer reforma íntima, né, que é da aliança, caderneta pessoal, né, mas o autoconhecimento e a autotransformação está no sentido de a gente reconhecer em nós o motivo pelo qual a gente está fazendo determinada coisa. Né? Então, se a gente está deixando de ser generoso, por que eu estou deixando de ser generoso?
é nesse momento que a gente descobre as nossas sombras, né? Ou ela fica mais aflorada na gente. Pode falar, Renata. Eu lembrei de um capítulo da minissérie The Chosen, né? Que a noiva do Tomé, né, foi assassinada e ele implorou, né, para Jesus curar, né? Você faz tudo, você cura, você, né? Faça, o que você está esperando para fazer? E Jesus não fez, né? Queria que E, ressuscitasse ela, né? e Jesus falou, não é a hora dela, né? Eu não posso, né? Não está nas minhas mãos fazer isso, né? Mas Jesus foi tão... Uma cena que eu chorei pra caramba, né? Porque eu choro todos os capítulos. Ele foi tão amoroso falando para ele, colocando um limite, né? Porque Tomé achava que ele tinha que fazer, porque tinha que fazer e pronto, né? Porque ele queria, né? Acho que é muito o que a Glaucia está falando, né? Será que a gente fazer tudo também a gente está ajudando? Ou a Não. gente não está, ou a gente não está realmente desrespeitando a lei, né? As leis divinas. É. Você passar a mão na cabeça de uma coisa, de uma pessoa por conta de uma coisa errada, você está incentivando ela a fazer mais vezes, né? Errado de novo. E eu acho Isso que aí ela pode se transferir. Oi, pode falar, Glaucia. ela Fala, leva a Glaucia. questão da generosidade, entendeu? Ela leva nessa coisa, a gente tem que ser generoso, caridoso. Eu falo para ela, aqui não é instituição, Mas vamos fazer caridade. Eu falo. Mas então, assim, mas essa generosidade só tem valor quando você dá de si mesmo, não do outro. não usando o que eu Uma acho. instituição, Né? né? Por exemplo, o cara está saindo do banco cheio de dinheiro na mão, vou lá, pego aquele monte de dinheiro e falo assim, poxa, esse cara aqui está precisando mais, Robin Hood, né? É, Vamos para a próxima aqui. Como você pode transformar suas fragilidades em oportunidade de crescimento espiritual? Né? Então, como que a gente pode usar nossas limitações como ponto de partida para nossa evolução e conhecimento? Autoconhecimento, né? que usar. Primeiro reconhecendo, né? Sim. Aí você reconheceu, eu tenho esta fragilidade. Aí, Como é que você pode utilizar isso como ponto de crescimento, né? Ponto de partida para você crescer? Aí é trabalhar, né? aceitando essa fragilidade. E Trabalhando. depois, Trabalhar. no dia a dia, ir se esforçando para ir dominando essa fragilidade, né? Fortalecendo A virtude a que virtude, diminui que a aquela fragilidade. fragilidade. Você costuma se afastar de pessoas ou situações por se sentir imperfeito? Aí a gente vai analisar se o medo de não ser suficiente impede a gente de se envolver ou servir e amar. Não. Não. Eu acho que não. Eu também não. Eu vou fazer uma pergunta de uma forma diferente aqui. Tá. Alguém já deixou de trabalhar em favor do próximo por não se sentir competente para isso? Já. Várias vezes. Não. Já. Alguém já deixou de participar de assistência espiritual porque fala assim, ai, eu não estou pronta para isso ainda. Também. Já. Fiz isso. Eu fui Já. com medo mesmo. Já. Eu quase Já? fiz Eu fui isso, com mas medo mesmo, aguentei. Sérgio. Aqui no Pingo, Foi com medo mesmo. Medo mesmo. no Pingo, quando Não é medo, é insegurança às vezes. Né? Não medo, Uhum. insegurança. já.
Eu Uma não, vez eu fui não, fazer eu uma encarei. caravana, né? Quando eu estava na escola de aprendiz, né? De fazer uma caravana, né? Aí cada um tinha que fazer uma parte, um preparo, né? Então, para mim era um terror, né? Tinha vergonha de fazer preparo, medo de errar, não sei o quê, né? Aí na caravana que a gente foi, quem vai ser? Aí eu ficava olhando para a parede, né? Tipo, Vai fazer assim, perdi tosse, a voz, né? Aí a dirigente, né? Falou, minha dirigente foi a Maria Elisa, né? Aí eu falei, não, eu não estou pronta ainda, não vou inverter as ordens, não vou saber fazer, nananana. Eu tenho vergonha, cara, tenho vergonha. Ela, Renata, isso não é vergonha, isso é orgulho, né? Porque eu sempre achava que eu tinha que ensaiar em casa, que eu tinha que entender. Ela faça do seu coração. Não precisa ser que nem o que eu faço, que o outro colega faz, faça, né? Então, aí eu comecei aos pouquinhos, né? Fazer. E aquilo acaba sendo natural. E cada um não tem certo nem errado, né? Cada um vai fazer do seu jeito, cada um tem um estilo, né? É, aí a gente volta é, logo no início lá, né? é, Jesus, ele não escolhe os perfeitos para fazer as coisas, ele escolhe os imperfeitos. É porque escolhendo os imperfeitos vão se aperfeiçoar fazendo. Mas se você nunca Exatamente. fizer, Nunca vai aprender. é. nunca vai Pois Vai é. aprender. deixar ter a oportunidade de praticar, né? De se aperfeiçoar. É. E aí tem gente que fala assim, mas eu não vou fazer agora, porque eu não tenho tempo. Quando as pessoas me falam isso, eu sempre falo assim, olha, tempo a gente sempre tem, o que a gente não tem é prioridade. É. Aquilo não é prioritário para você. Então, mas por que a gente fala isso? Não é para acusar a pessoa, é para a pessoa pensar a respeito. Às vezes não é prioridade mesmo, a Glaucia aí. É, Quanto tempo que ela ficou tomando conta dos pais aí que não conseguia fazer, não conseguia se dedicar, né? Por quê? Ela não estava fazendo no Pingo de Ouro, porque estava fazendo em casa, né? Não estava lá assistindo televisão, né? Embora talvez estivesse até, mas não podia deixar de ter a atenção dos pais. Então, é, na realidade, o que a gente precisa é fazer uma autoavaliação para saber se o medo ou se o medo de estar errado está impedindo a gente de fazer qualquer coisa. Sabe? Para quem está necessitado, você pode fazer 99% errado, mas o 1% que você fizer certo vai ser benéfico para essa pessoa. Né? Quais são os barcos que você precisa deixar para seguir seu caminho de autotransformação? E aí, né, a gente tem que refletir nos hábitos, nas crenças, situações que prendem a gente e precisam ser deixadas para trás. Que barco que a gente tem que sair? A insegurança é Medo, a falta insegurança. de fé. Medo, insegurança. acomodação. A acomodação, a Eu só falta de comecei a vontade. valorizar o exercício físico na prática agora, depois da cirurgia. Autoconfiança também, a Percebendo falta de autoconfiança. o perceber os efeitos do exercício na minha condição. São vários barcos que a gente precisa deixar, e nós estamos deixando aos poucos, tá? Na realidade, o deixar o barco significa transformação. Então, nós estamos num processo de transformação. Então, cada vez mais nós estamos andando menos naquele barco. Isso que é importante. Porque a gente não vai conseguir pular de uma vez só, porque senão a gente cai na água e morre afogado. Né? A gente tem que ir deixando aos poucos, né? Não é verdade? Deixando aos poucos não significa deixar de fazer, de transformar. Deixando aos poucos significa transformação, né? Uma coisa contínua.
Como você pode responder ao chamado de Jesus na sua vida hoje? Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho assim, nas vibrações, eu tenho me colocado muito mais agora para fazer as vibrações. E eu digo para as pessoas que antes, eu falo isso, eu não sei se eu já falei aqui, eu devo ter falado, que o Ruiz me falava muito isso, o sentir, Solange, o sentir, a Valéria falava o sentir, mas sentir, eu não consigo esse sentir dentro de mim. Hoje, as minhas vibrações, quando eu faço, eu me emociono em todas elas. Estou sempre fazendo vibração e estou sempre emocionada, chorando quando eu estou fazendo. E eu sinto dentro do meu coração o vibrar. Quando eu estou falando que Jesus se aproxima, eu sinto. E eu antes não sentia. É muito gratificante o que eu passo. Eu falo isso para os meus filhos, para o meu marido. Porque hoje a gente fala de Jesus, mas o falar é diferente do sentir. O dia que vocês sentirem dentro de vocês, é inexplicável. Aí as pessoas ficam me olhando da mesma maneira que eu também falava, né? É o se É muito, empregar, né, Solange? Você se permitiu se empregar, né? sim, é muito gratificante. Hoje em dia é ótimo. E a última pergunta. O que significa para você amar a si mesmo à luz dos ensinamentos de Jesus? Se aceitar, né, como a gente é, né? Eu acho que é uma coisa. Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho onde eu tenho que mudar, eu estou me esforçando para isso, e é isso. E não se punir quando as coisas não saem do jeito que a gente achava que iria sair, né? Eu acho Podia que ser melhor, essa é uma né? coisa importante, né? Porque quando a gente fica se punindo e se condenando por algo que você fez, que você já sabia que não devia fazer, mas saiu, né? Isso é completamente contrário àquilo que Jesus pregou. Se a gente deve perdoar o próximo, se a gente deve ter misericórdia com o próximo, o mais próximo da gente somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Por que nós não fazemos com nós mesmos, né? Então, amar a si mesmo é você aceitar que você é imperfeito, né? E trabalhar para melhorar. E trabalhar em nome de Jesus. Porque trabalhar em nome de Jesus, a gente treina as virtudes. E as virtudes, elas anulam os nossos defeitos, os nossos pontos negativos. Certo, gente? É. O que vocês acharam da lição de hoje? Nossa. Muito bom. Muito boa. Eu Muito posso bom, colocar a música da bastante Barca? reflexão. Eu Pode. posso. Onde eu ponho? Aquela música é linda. Eu tenho aqui, vou colocar em ela. Eu coloco no grupo que você quer que eu ponha? Põe no grupo. Isso, põe no grupo. Ah, ela é linda. Ela é muito bonita mesmo. Vou colocar no grupo para as pessoas. Você põe no grupo, depois eu vou colocar no grupo do Amigos do Pingo de Luz, dizendo que a discussão foi muito legal e que havia essa música, que essa era a música que estava na página que quer? Qual que você quer que eu ponha? Porque a gente agora, aliás, eu ia até te perguntar, a gente tem tanto grupo, tem a imersão. Não, Radiações do coloca acolhimento. no grupo de radiações. Né? Que é o grupo dos trabalhadores. Do acolhimento. Do acolhimento de amor e É o que a gente... radiações, né? É o nosso grupo. Nós que era de estamos quarta-feira para segunda. Nesse aqui? Você não está? Não está, eu te coloco daqui a pouquinho. O acolhimento de o grupo de amor. radiações. Radiações. Não estou nesse grupo.
Se não tiver, eu te coloco, tá bom? Eu acho que é porque a Rosolange não estava É porque ela não trabalhando na época. ela não trabalhava, Eu certo? comecei, fiz três dias de É. radiações, aí depois o Luiz parou o trabalho. Tá bom. Vamos encerrar, então? Vamos. Vamos. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, por este encontro de hoje. Que tudo aquilo que nós conversamos nesta noite possa ecoar no nosso coração durante toda a semana, para que a gente transforme estas palavras e os sentimentos de hoje em atitudes de amor para nós mesmos. E nós vamos aproveitando este momento para vibrar pelo bem universal, pelo nosso planeta, mentalizando o amor que existe em nosso coração, abrandando as vibrações negativas que existem em torno do nosso planeta. Nós envolvemos o nosso Brasil com muito amor e carinho, mentalizando todos aqueles brasileiros, envolvendo o coração para que se encha de amor e brote o respeito, a sabedoria e a união do nosso povo. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, para que ele possa crescer, se expandir e levar o acolhimento ao coração de todos aqueles que se sentem oprimidos. Nós vamos envolvendo o nosso lar em muita luz. E esta luz cria uma proteção energética em torno do nosso lar, que vai impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam perturbar a harmonia. Que espíritos possam enviar pensamentos ruins para nós. E assim nós vamos agradecendo a Ruiz, ao Zé, aos Sete Flechas, Rosália, Maria do Rosário, Lua, Eliamar, Cíntia, Cássio, esses nossos mentores amigos que estão conosco nesses momentos onde buscamos o nosso crescimento espiritual. E que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.